Bom, André, a sua pergunta é extremamente relevante, porque, de fato, tem muita gente que não tem ideia do que significa dizer que nós somos uma igreja reformada. É claro que quando eu digo uma igreja reformada, eu estou me referindo à reforma do século XVI. Mas existem algumas doutrinas básicas, chaves, que definem o que de fato representa uma igreja reformada. Primeiramente, é uma igreja que crê que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, sola Escritura. Segundo, nós acreditamos que é só a fé, não é fé mais as obras para a salvação. Terceiro, nós cremos que é só a graça, nós não cremos que haja mérito para o homem ser salvo, é só pela graça. Quarto, nós cremos que é só por meio de Cristo que o homem pode ser reconciliado com Deus. Quinto, nós cremos que toda a glória pertence a Deus, só lhe deu glória. Porém, ainda, quando eu falo que eu sou uma igreja reformada, eu estou também subscrevendo as grandes doutrinas da graça, como, por exemplo, aqueles pontos que ficaram bem delineados lá no Sínodo de Dort, na Holanda, nos idos de 1618 e 1619, quando se estabeleceu os chamados 5 pontos do calvinismo. Primeiro, a depravação total. O homem não pode escolher a salvação por si mesmo, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. A queda atingiu todas as áreas da sua vida, sua razão, sua emoção e sua vontade. Segundo, a eleição é incondicional. Não é o homem que escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. De tal forma que Deus nos escolheu não porque previu que nós íamos crer, nós cremos porque Ele nos escolheu. Não porque nós éramos santos, mas é para sermos santos. Não porque éramos obedientes, mas para a obediência. Não por causa das obras, mas para as boas obras. Então a eleição é incondicional. Terceiro, a expiação ela é centrada, ou em outras palavras, o sacrifício de Cristo não apenas possibilitou a nossa salvação, mas de fato efetivou a nossa salvação. Por quê? Porque Ele morreu morte vicária, morte substitutiva. Diz 1 Coríntios 15, 3, que Ele morreu pelos nossos pecados. Diz Efésios 5 que Ele morreu pela igreja. Diz João 10, 11, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Ele morreu por nós, para nos dar a vida eterna. Quarto lugar, é o que nós chamamos de graça irresistível, ou seja, aqueles que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, e chamou eficazmente. O Senhor Jesus Cristo diz, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Jesus disse mais, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E finalmente, André, tem o quinto ponto que nós chamamos de perseverança dos santos. Em outras palavras, foi Jesus quem disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu dou a eles, as minhas ovelhas, a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O apóstolo Paulo vai além e diz o seguinte, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus, porque a segurança da nossa salvação não está em nossas mãos, está nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso Deus. É dessa maneira que nós entendemos que somos uma igreja reformada, uma igreja que crê na soberania de Deus na nossa salvação.